Bom dia, gente, tudo bem? Presta atenção nesse mistério da vida. Olha só, são os embriões, milhares de embriões, nesse momento, na sua corrida, na sua maratona. Nesse momento ele encontra com o óvulo e agora eles estão tentando fecundar esse óvulo. Eu quero que você preste atenção no que está acontecendo nesse pequeno vídeo, porque é a partir daí que eu quero falar hoje no nosso canal e eu quero que você preste atenção. Eu quero falar a respeito da temática Conhecendo Eu através da psicanálise psicossócio-espiritual. Mas eu quero que você observe esse vídeo para você ver que isso faz parte do começo de tudo. E eu preciso que você entenda o que nós vamos colocar aqui agora em pauta. Porque conhecendo eu, você tem que saber de onde que você veio, né? E até onde nós podemos ir é no ventre da mamãe. Então nós estamos indo lá no ventre da mamãe e vamos dar continuidade. Porque para se falar em conhecendo eu, para se falar na nossa temática, a gente tem que dar ênfase aonde tudo começou, onde tudo iniciou. Mas eu não quero prolongar muito esse vídeo porque vai ficar muito grande. Provavelmente nós vamos ter outros tópicos, né? Mas eu quero iniciar hoje a nossa conversa até falando a respeito de alguma coisa. Eu quero perguntar para você. Você sabe por que você está aqui? Você sabe por que você está aqui? Esse é outro tópico que eu queria colocar do Conhecendo Eu. Por que você está aqui? Por que nós estamos aqui? A começar, eu quero dizer para mim e para você que eu e você, nós somos vencedores, tá? Eu e você, nós somos vencedores. E eu quero já entregar para você que talvez possa estar até com certo desânimo, né? Porque o desânimo tem pegado as pessoas, a depressão. Hoje em dia, no nosso mundo, nos nossos dias atuais, contemporâneos, o tal da depressão tem tentado de todas as formas destruir as pessoas. E eu acho que é muito bom a gente falar sobre esse assunto rapidamente. Por quê? Porque se você entender que começando do nada, porque quando está começando do nada, começando do desconhecido, porque daqui para trás é desconhecido, nós não conhecemos. E o cientista nenhum ainda consegue explicar como que uma criança gera no ventre da mamãe. Então o desconhecido não serve, não dá para ser explicado por ninguém, a não ser por Deus, tá? Porque aí tem que ter um poder superior para explicar isso pra gente, e eu tenho que acreditar nisso. Então são duas coisas que a gente falou no último vídeo, foi nascer e morrer. São duas coisas que ninguém entende. Nascer, de onde, como que gera uma criança, ossos, nervos dentro do ventre de uma pessoa. Como? Quem explica isso se não é só Deus? E depois que morre, você sabe para onde você vai? Então é isso aí. É isso aí que eu queria te mostrar, tá? Eu queria te mostrar. E eu quero tentar fazer aqui alguma coisa para me aproveitar. Não ficar muito escuro. Eu não vou editar, né? Eu falei que eu não ia editar. E
O vídeo está ficando escuro por causa do local aqui também, tá meio desconfortável, com certeza. Mas eu gostaria de dizer para você, prestou atenção no vídeo? Esse vídeo ele está mostrando milhares de embriões. São milhares que representa você e mais milhares. Mas só você conseguiu entrar, só você conseguiu vencer e chegar no objetivo de estar aqui. Então, por que você está aqui? Primeiro, porque você venceu. Primeiro, porque você venceu. Você é vencedor ou você é vencedora. Então você já tem que colocar isso na sua mente, no seu pensamento. Não importa a situação que você esteja passando, você é vencedora ou você é vencedor. Você conseguiu passar, entendeu? Então, eu queria mostrar isso aqui, porque a princípio, nós temos que entender por que nós estamos aqui e conhecer nós mesmos. Então, nós conhecemos já a partir daí, do ventre da mamãe. E agora, a partir do ventre da mamãe, a criança nasce e agora, por perspectiva, ela vai crescer num seio de família. Não sei que família, depende a família, qual que é a família. Essa criança ela vai crescer e cada família cresce, ou seja, cada pessoa cresce em uma família de uma cultura diferenciada. Cultura não adianta, a cultura é diferenciada, sim. É complexo, é muito complexo as questões de cultura. Então a gente não vai nem falar sobre isso. Já existe as diferenças de cultura. Agora também existe algo importante que eu e você tem que saber, que segundo a psicanálise, segundo Freud, a formação do caráter de uma pessoa, ela se inicia do 0 aos 6 anos de idade. Ela inicia num período de 0 a 6 anos de idade. E isso é comprovado, porque Freud comprovou, batalhou, lutou numa época muito difícil e conseguiu provar a respeito da formação de caráter da criança, denominada o período edipiano. Então a criança, ela de 0 a 6 anos, ela está se formando o caráter. E agora depende a cultura, depende a família, depende o seio de pessoas que essa criança vai ser criada. Vai depender muito do pai e da mãe, porque o relacionamento de pai e mãe é muito importante com a criança. Então, a começar, os nossos comportamentos já se inicia desde criança, começa a se gerar em nossas vidas comportamentos, mesmo que sejam comportamentos inconscientes, como diz Freud. Freud diz que esses comportamentos são inconscientes, são formações inconscientes, ou seja, ele separa a nossa psique em 3 partes: inconsciente, pré-consciente e consciente. E a forma que Freud faz isso pela psicanálise, provar depois, eu não vou aprofundar sobre isso, porque demora o vídeo, e você pode entrar e saber sobre consciente, inconsciente e pré-consciente. O que é o inconsciente? Inconsciente, ele é 90% do que nós temos na nossa estrutura de psique. 90%. O restante dos 10% é pré-consciente e consciente. Esse inconsciente é todas as coisas que nós absorvemos nesse período, principalmente nesse período de 0 a 5 anos, tá? Que é uma formação forte, porque é uma hora que a criança só absorve e ela guarda, porque ela não se manifesta nesse período. E o que acontece? Freud, ele fala que ele divide esse período em 3 fases, ele chama de 3 fases. Essas fases, a gente vai falar sobre ela pouquíssimo também, mas a primeira fase é a fase que ele chama de fase oral, a segunda fase é a fase anal e a terceira fase é a fase fálica. Você também pode pesquisar sobre isso. E o que acontece? Cada fase dessa do bebê,
é uma fase diferente que ele vai receber da mãe e do pai orientação no seu inconsciente. Ele vai receber orientação, ele vai trabalhar o seu caráter em cada fase dessa. E isso é provado. Já pensou uma criança de 0 a 5 anos se preparar a sua vida toda nesse período? Por causa de quê? Das coisas que o papai, mas a mamãe vai ensinar para essas crianças. Mas como que eu explico isso? Porque Freud explicou. Agora, como é que o Divino explica isso? E agora? Eu tenho que falar isso rápido aqui para não tomar muito tempo do vídeo, porque vídeo já está difícil dos outros assistir ainda. Se ele for muito cheio, eu tenho que ir em alguma coisa contundente que venha ter interesse para mim e para você. Então, o que acontece? A fase oral é a fase a qual o bebê, o primeiro momento do bebê, Freud explica que a fixação do bebê é pela mãe. Por que ele faz essa fixação pela mãe? Ou seja, a primeira objeto de prazer do bebê. Porque ele diz também que todos nós viemos nesse mundo por um princípio de prazer. E isso é real. Todos nós viemos aqui foi para buscar algum tipo de prazer. Foi por isso que você conseguiu vencer aquele monte de embriões que estavam ao seu redor. Você queria viver. Você queria ter o prazer de viver. E agora? Às vezes você está aí chateado, triste, amargurado porque não deu conta de alguma coisa, não venceu um propósito, não venceu alguma coisa. E talvez essas coisas que está acontecendo com você faz parte de alguma coisa que aconteceu nesse período. Um trauma que está na sua vida, que aconteceu nesse período e que pode ser tratado pela psicanálise. Você não conhece a psicanálise, mas a psicanálise ela encontra esse mal que está te oportunando. Se você fazer a análise da forma correta, você pode se tratar dessa situação. Coisas que aconteceram que está no seu inconsciente, que está te perturbando, que nós vamos falar mais na frente sobre esse assunto. Então a fase oral é aquela fase que a criança está sugando com a boca. Ele inicia pelo peito da mãe, ele passa a ter um prazer nisso, de sugar essa mãe. Além de sugar essa mãe, ou seja, ele consegue absorver, ou não absorver, mas ele consegue interagir com essa mãe, um amor profundo. E que, segundo Freud, ele começa também a ter um certo tipo de ciúme do pai. Ele ciúma do pai porque o pai pode ser uma pessoa que separa ele da mãe. Então existe um modelo de formação já de personalidade da criança nesse momento, porque esse primeiro momento, segundo Freud, a criança já tem o pai como inimigo. Por quê? Porque o pai toma a mãe dele, e a mãe dele é um objeto para ele, entre aspas, tá? Um objeto ao qual ele suga, que ele é um objeto de prazer, porque o alimento nesse momento para a criança, o peito da mãe é um objeto de prazer. E como ela vem nesse mundo, eu e você veio para buscar prazer, o primeiro prazer da criança é o quê? A mãe e o peito da mãe. E o pai tira esse prazer dele. E esse negócio é muito sério. Dependendo da forma até que você tira esse peito, quando a criança inteira 1 ano, 6 meses, aí dependendo do jeito que você tira esse peito, isso pode ficar no inconsciente dele. E pode trazer um transtorno na vida dele futura, com 20 com 20 anos, na sua adolescência, ou na sua fase adulta mesmo, ou na puberdade, porque logo ele vai também ter um período de latência, e esse período de latência ele vai absorver outras coisas, nós vamos falar mais na frente sobre isso. Então, essa parte da fase oral, a fase do sugar, do bico, do colocar o dedo na boca, de colocar todas as coisas na boca, essa fase tem que ser bem tratada da criança. Então nós temos que entender isso, porque nós passamos por isso. E às vezes nós temos comportamento diferenciado hoje por causa que foi feita uma fase mal feita. Eu não sei de onde você foi cuidado, onde você cresceu, eu não sei de que parentesco você é, mas eu tenho história da minha vida triste, da minha família triste. Todas essas coisas não foram tratadas. E está até hoje. Eu sou
talvez carrego, né, na minha vida certas coisas desses problemas que eu tive. E como que eu trato isso? Eu posso tratar isso? Pode. Você pode tratar? Pode. É só você partir do conhecer você mesmo. E se você conhecer essas coisas que nós estamos falando aqui agora, se você prestar atenção nisso aqui que eu estou falando, talvez possa fazer uma diferença na sua vida. Por isso que eu estou colocando esse canal. É simples, mas eu quero falar sobre esses assuntos. São coisas que, se você for estudar na faculdade, se você fazer um curso de psicologia, vai ter matéria que vai falar sobre isso. Mas não vamos falar só sobre isso, nós vamos falar também sobre as questões espirituais. Nós vamos falar também sobre as questões sociais, esse pai, essa mãe, a forma desse tratamento. Mas inicia-se assim, a princípio. Você está começando a entender quem é você. E presta atenção, existe 3 fases, nós falamos da fase anal. A fase anal é a fase de sugar, que é que o bebezinho e eu e você sugou o bico. De que forma foi tirado o bico? Passou pimenta? Se passou pimenta, você já sabe que pode ser um problema futuramente. Mas eu não vou falar qual que é esse problema aqui agora, porque isso pode trazer até algum transtorno, falando isso pela rede. Os colegas, a gente costuma resguardar algum tipo de palavreado, até porque se trata de criança, trata-se de às vezes pessoas não entendem. Freud passou peleja nisso naquela época, porque ele falou de sexualidade infantil, deu o maior trabalho no mundo para ele, com certeza, naquela época era difícil, hoje ainda se torna difícil, estão tentando mudar a linguagem de todas as formas, mas a gente tem que entender que tudo inicia por aí. E a fase oral é uma das fases principais da vida de uma criança. E se a gente às vezes aprende isso, porque a gente vai entender por que nós somos assim, às vezes temos um temperamento dessa forma, essas coisas ficam no nosso inconsciente. O que é inconsciente? Consciente a gente não tem controle com ele. São coisas guardadas, como se fosse uma gaveta escura, que você vai guardando tudo lá dentro e você não quer saber daquilo mais. O que é pré-consciente? Pré-consciente é o que divide o consciente o inconsciente do consciente. São aquelas coisas que nós aprendemos, né? Que nós nos relacionamos determinado tempo, aprendemos com a sociedade, aprendemos com a cultura, aprendemos com o papai, com a mamãe, com a professora. E hoje a gente sabe que a gente não pode fazer certas coisas, nós temos limite para isso. Esse é o pré-consciente. O consciente é tudo aquilo que é agora, o que está acontecendo no momento. Nós estamos no consciente. Tudo que você vê, conhece, fala, tudo isso é consciente, tá? Isso é consciente. Agora, o pré-consciente é aquilo que divide. Então, Freud diz que o pré-consciente, ele divide o inconsciente para que esse inconsciente não venha trazer transtorno para nós hoje. Porque se não existisse a questão da moral, não existisse as leis, se não existissem as coisas que nós obedecemos, o inconsciente passava direto. Nós teríamos pessoas na rua agredindo as outras pessoas, tendo relação sexual, porque é isso que o inconsciente tem, ele não tem limite. O inconsciente ele quer florar, ele quer sair, entendeu?